Bateu o desespero, hein? O Bolsonaro percebeu que alguns candidatos que ele apoia não falam mais o nome dele. Bolsonaro foi avisado por assessores que ele está sendo tratado como persona non grata, ou seja, como alguém a se evitar por vários candidatos bolsonaristas. Por quê? Porque os candidatos percebem que a rejeição ao governo é tamanha que quando eles são associados ao nome do Bolsonaro, eles caem na pesquisa. Isso está acontecendo principalmente em Minas Gerais, com o Zema, e em São Paulo, com o Tarcísio. Por acaso, são os dois maiores colégios eleitorais do Brasil. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil e o segundo é Minas Gerais. E os dois candidatos oficiais do governo Bolsonaro não falam o nome dele e fingem que são candidatos avulsos. O Bolsonaro já percebeu a traição, só que tem uma coisa, ele não tem como fazer nada quanto ao Zema. Então ele tem que engolir, essa ele vai engolir seco, ele está tentando articular com o pessoal do governo dele, com ministros e com o Centrão, para que eles convençam o Zema a defender o legado do Bolsonaro. Eu não sei que legado que ele quer que defenda, que só tem desgraça acontecendo no Brasil. Já a situação do Tarcísio é pior. O Bolsonaro, ele não admite a traição do ex-ministro dele, que só tem alguma projeção por conta do Bolsonaro e que até 2, 3 anos atrás era alguém que ninguém jamais tinha ouvido falar e que se fosse candidato não ia ter nem 1% dos votos. E que está em segundo nas pesquisas. Há pesquisas em que o Haddad, quando associado ao Lula, ele ganha no primeiro turno. Só que tem uma coisa, a gente não noticia, Haddad está ganhando no primeiro turno porque tem muitos eleitores indecisos ainda em São Paulo. Então não é como a eleição presidencial, em que o número de indecisos é de 2%, a 5%, depende das pesquisas. Não, São Paulo é mais de 20%, então dificilmente alguém ganha no primeiro turno. Mas, em todas as pesquisas, o que acontece é que o Tarcísio está indo para o segundo turno, porque é o candidato do Bolsonaro e tem ainda muito bolsominion lá em São Paulo. E o Tarcísio não fala de Bolsonaro. O Bolsonaro foi avisado dessa traição e o Tarcísio, ele está enfrentando um processo na Justiça Eleitoral pelo mesmo motivo do Sérgio Moro, que é fraude eleitoral. Inclusive, o Tarcísio ganhou um aliado, que é o próprio Sérgio Moro, sabia disso? O Moro está ajudando o Tarcísio. Isso irritou o Bolsonaro. Irritou muito o Bolsonaro o fato de ver o Sérgio Moro nos bastidores articulando para o Tarcísio. Ele falou, peraí, o que está acontecendo aqui? Não, isso não. Vou te explicar todo esse imbróglio e aí você vai ver que tá uma confusão danada e o Bolsonaro pode rifar o Tarcísio. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele conseguiu aparelhar parte, não toda, mas parte do Ministério Público ali eleitoral, tem muitos bolsominions e depende de um parecer do Ministério Público para que o Tarcísio tenha o mesmo fim do Sérgio Moro, para que ele seja condenado por fraude eleitoral. Sendo condenado no TRE de São Paulo, ele vai recorrer e vai para o TSE. No TSE a gente já sabe que vai ser 7-0 contra ele. Eu vou te explicar isso tudo, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Se nessa briga aí toda, se torce pra briga, se essa fogueira se apaga com gasolina, inscreva-se aqui, que aqui a gente tá sempre colocando o dedo na ferida desses bandidos que estão roubando o Brasil. É ou não é? Então, um segundinho, aqui embaixo o botão inscrever. E tem uma coisa, você clicando em inscrever, o algoritmo do YouTube começa a mostrar o vídeo para mais gente que não é inscrita. Assim a gente consegue furar a bolha. É importantíssimo furar a bolha da esquerda e fazer a verdade chegar a pessoas que não são do espectro da esquerda em ano eleitoral. Exatamente para a gente virar os votos necessários para que a gente ganhe no primeiro turno, não só a eleição nacional para evitar uma tentativa de golpe, mas também as eleições para governadores. Quanto mais votos tiver à esquerda, quanto mais governadores, prefeitos não são eleitos nesse ano, deputados federais, estaduais e senadores forem eleitos de esquerda, melhor. Então, um segundinho grátis eu peço aí que você se inscreva. Agora vamos falar do Bolsonaro e do Tarcísio. O Tarcísio, ele tem um problema na justiça eleitoral que é o seguinte. Em setembro do ano passado, ele alugou um apartamento em São José dos Campos, num bairro nobre, um apartamento avaliado em quase 2 milhões de reais. Tá, o apartamento ele alugou de quem? De quem, Thiago? De quem? Do cunhado. Estranho, né? Ele alugou o apartamento do cunhado. O Tarcísio, ele é carioca. Ele é carioca, não é paulista. Você pega o mapa de São Paulo e fala pro Tarcísio assim, onde fica Rio Claro? Ele vai falar, ele vai apontar um lugar aleatório. Olha, onde fica, põe aí qualquer cidade, onde fica Bofete? Ele não sabe. Onde fica Águas de Lindóia? Não sabe, nunca nem ouviu falar nesses locais. Se foi lá alguma vez, foi para evento de campanha, mas nem sabe onde fica no mapa. Tarcísio, põe ele no
põe ele num bairro de São Paulo e fala, agora vai daqui até tal lugar, sem GPS. Não chega, não conhece nada, ele é carioca. Mora em Brasília há muitos e muitos e muitos anos, mas por conta do governador do Rio de Janeiro, ele vai tentar se reeleger, o Cláudio Castro, o Tarcísio não podia ser candidato a governador no Rio. Lá no Distrito Federal, o Arruda, que é aquele que está preso, ele exigiu que a esposa dele, que é a Flávia Arruda, que era ministra do Bolsonaro, fosse a candidata do governo. Ela é do Centrão, ela não é bolsonarista raiz não, ela é do Centrão, que ela fosse a candidata do governo em Brasília, no Distrito Federal. Então, ficou assim, onde vai concorrer o Tarcísio? O Bolsonaro falou, vai lá para São Paulo. Então, os bolsonaristas queriam que o candidato a governador de São Paulo, que a candidata fosse a Carla Zambelli ou a Janaína Pascoal. No fim, acabou que a Janaína vai ser candidata ao Senado e a Carla Zambelli até esboçou tentar uma candidatura ao Senado, mas parece que já murchou. Ela até chegou a declarar voto na Janaína Pascoal há algum tempo. Então sobrou para o Tarcísio. Para que ele não caísse em fraude eleitoral, ele já, em setembro do ano passado, quando isso foi confirmado, ele já alugou do cunhado dele um apartamento. Mas foi uma reportagem lá da Folha, no apartamento lá em São José dos Campos, e falou com o porteiro, mostrou uma foto dele e falou, você conhece esse rapaz? O porteiro falou, não. Falou, o Tarcísio não mora aí? O Tarcísio não tá aí? O porteiro falou, que Tarcísio? Ele é da obra? Tá em obra esse apartamento há muito tempo, só estão lá o pessoal, os prestadores de serviço da obra. Não mora ninguém lá. Aí, na reportagem falou, que coisa estranha, ele mora aqui desde setembro, mas não mora? Nunca veio aqui? Você não conhece esse rapaz? Não. A reportagem voltou lá depois de um tempo e falou, mas esse aqui ele é candidato ao governo de São Paulo. E ele colocou isso como esse lugar como domicílio dele. Aí o porteiro deve ter se ligado e falou, esse rapaz, mas os familiares dele moravam aqui, ele também vinha sempre. Faz 5 minutos que você falou que nunca viu, agora vem sempre. Estranho. Pois bem, ok. O Tarcísio, ele, na Justiça Eleitoral, veja bem, um promotor bolsominion do Ministério Público Eleitoral arquivou o processo contra ele, dizendo que ele provou que tem vínculos com o estado de São Paulo, porque ele estudou em Campinas não sei quantos anos atrás, quando ele estava no Exército. Quer dizer, olha, o Tarcísio tem quase 60 anos de idade, ele estudou lá no Exército quando ele tinha 18. Então, lá nos anos 80 ou 70, antes de eu nascer, ele esteve em Campinas por 1 ano. Esse é o vínculo que ele tem para tentar ser governador do estado. Tá. Aí, mesmo o Ministério Público tendo arquivado, o PSOL entrou com uma representação contra ele e não tenha dúvidas que outros partidos de esquerda também vão entrar, e não só de esquerda, outros adversários dele também vão entrar para que a Justiça Eleitoral o investigue por fraude eleitoral. As pressões aumentaram depois que o Sérgio Moro teve a fraude eleitoral declarada pelo TRE, fraude no domicílio eleitoral, e o registro do Sérgio Moro foi mudado de volta para o Paraná. O Sérgio Moro começou a atuar nos bastidores para que o União Brasil, eu falei isso aqui nos últimos dias, o União Brasil, que é um partido de direita, tá para apoiar o Haddad. Isso vai dar muito tempo de TV pro Haddad, vai dar muito dinheiro para a campanha dele e muitos palanques com gente de centro e com gente de direita. E o Haddad vai conseguir votos importantes, não só para ele, votos pro Lula também, com esses palanques. Ok. Aí, o Sérgio Moro, que também é do União Brasil, só que do Paraná, ele está sendo rifado pelo Francisquini, que é quem manda no União Brasil lá do Paraná e que é bolsonarista e que está contra o Sérgio Moro. Então, o que o Sérgio Moro está tentando fazer é o seguinte, garantir que a esposa dele possa ser candidata a deputada federal em São Paulo. Para isso, ele está articulando que o União Brasil apoie o Tarcísio, que é bolsonarista, e para isso eles conseguiriam alguma coisa no Ministério Público Eleitoral para que o processo da esposa dele seja arquivado também. É uma articulação bem complicada do Sérgio Moro e eu vou te falar, assim, minha opinião. Por tudo que eu li dessa articulação, e mesmo você vendo a minha explicação, falou, Thiago, não faz muito sentido. Eu vou falar, realmente não faz. Não faz sentido. Só que acontece uma coisa. O Sérgio Moro talvez tenha feito isso para agradar o Bolsonaro, só que o tiro saiu pela culatra. O Bolsonaro está uma fera com isso. Uma fera. Ele não quer Sérgio Moro articulando pro Tarcísio. O pior, o Bolsonaro foi avisado que o Tarcísio, nos últimos 10, 15, 20 eventos de campanha, não tocou no nome do Bolsonaro uma vez. E que se alguém critica o Bolsonaro na frente do Tarcísio, ele fica quieto. Eu não sei se você já foi em algum desses eventos de pré-campanha, mas funciona assim, tá lá o Tarcísio, tem lá umas 100, 50, 100 pessoas, às vezes 200, 300 no máximo. Aí, geralmente são empresários e tudo mais. E aí não fala só ele, né? Ah, nossa, tá ali o Tarcísio numa mesa, num palanque, ele fala e os outros escutam. Não, fala um, aí fala outro, fala umas 5, 10 pessoas, aí no fim fala o pré-candidato. Tá. Se algum desses
critica o Bolsonaro ou qualquer atitude do governo Bolsonaro, o Tarcísio fica quieto, ele finge que não escutou. Então, nos eventos pró-Tarcísio, tá liberado descer a lenha no Bolsonaro. A maioria dos que vão lá são bolsominions, mas já aconteceu de atitudes do governo Bolsonaro, ou que são atreladas ao governo Bolsonaro, serem criticadas nesses eventos e o Tarcísio fica quieto. Pior, além dele não defender o Bolsonaro, ele não cita o nome Bolsonaro. Aí o Bolsonaro fica assim, oh, peraí. O Bolsonaro ainda não tomou nenhuma atitude quanto a isso. Mas assessores do Bolsonaro já deixaram vazar para a mídia que ele já... Eu uso uma palavra em inglês aqui mesmo, o cérebro tá louco. Ele já percebeu isso, ele já sabe disso, ele já está ciente do problema e que alguma coisa será feita quanto a isso. Eu vou falar, muito provavelmente o Bolsonaro vai conversar com o Tarcísio. Mais provavelmente ainda, o Tarcísio vai avisar o Bolsonaro. Se eu te defender, eu perco o voto. Quando eu sou atrelado a você nas pesquisas, eu não vou nem para o segundo turno. As pesquisas que simplesmente perguntam, eu não sei se você já foi entrevistado em pesquisa eleitoral, eu já fui entrevistado várias vezes em pesquisas por telefone, tanto por robô quanto por humanos. Pesquisa eleitoral eu já vi o Ibope entrevistando uma pessoa e também já vi matérias que mostram como é feita a entrevista. Eles mostram uma cartela assim em modo pizza, que é redonda, exatamente é redonda, e aí imagina cada fatia dessa pizza é o nome de um candidato. Primeiro eles perguntam, você vai votar em quem? Aí a pessoa espontânea vai lá e fala. Aí depois eles mostram o nome dos candidatos em pizza. Por quê? Porque você roda, não tem quem tá em cima, quem tá embaixo. Então a pessoa, ela não é... Porque se eles colocam uma lista, muita gente tende a nem ler os últimos nomes da lista, já falam dos primeiros. Então quando é assim, a pessoa vai fazendo assim e vai vendo. Aí a pessoa escolhe ali. O Tarcísio fica em segundo na maioria das pesquisas. Tem pesquisa sem o Márcio França, dá sempre Haddad em primeiro, Tarcísio em segundo. Tá. O governador, que é o Garcia, que é o do PSDB, o governador perdeu já o apoio da União Brasil, não vai apoiar o governador. Perdeu muito palanque, perdeu muito tempo de campanha e muito dinheiro. O governador está apostando em ter a máquina pública para tentar a reeleição, mas ele não vai conseguir porque ele não vai conseguir subir muito porque a rejeição ao Dória é muito grande. Ele não é o Dória, mas a rejeição é grande. O Tarcísio sabe que ele vai perder votos, é o mesmo eleitorado, é o eleitorado de direita que vota no governador e que vota no Tarcísio. O Tarcísio também sabe que quando o Haddad começar a ser atrelado ao Alckmin, o Alckmin ganhou em São Paulo várias eleições no primeiro turno. No primeiro turno. Não é assim, nossa, o Alckmin ganhou, porque... Não, primeiro turno. Então, quando o Haddad começar a ser atrelado mais ao Alckmin e tiver o apoio, se conseguir o apoio do União Brasil, o Haddad vai conseguir muito eleitorado de direita. Muita gente de direita vai votar no Haddad. Tá, ele vai quebrar a barreira com muita gente. Outros não, mas com muita gente ele vai quebrar. O Tarcísio sabe de tudo isso. Então ele vai tentar explicar ao Bolsonaro provavelmente o seguinte, ô Bolsonaro, a pesquisa mostra eu em segundo, só que quando a pesquisa pergunta, olha, o Haddad é apoiado pelo Lula e o Tarcísio é apoiado pelo Bolsonaro, o Tarcísio, ele até sobe alguns pontos, mas a diferença do Haddad para ele sobe muito, porque o Haddad ganha mais pontos. Então a coisa fica ruim para o Tarcísio. Pior, a rejeição ao Tarcísio quando apoiado pelo Bolsonaro sobe, o que faz com que ele seja inelegível no segundo turno. Ele até tem mais chance de ir para o segundo turno atrelado ao Bolsonaro, mas no segundo turno ele não ganha. O voto útil contra ele vai pro Haddad. Então tem mais voto útil que vai pro Haddad do que antipetista que votaria nele. Muito mais. Então ele vai tentar explicar isso provavelmente pro Bolsonaro e o Bolsonaro não quer saber. Isso já vazou na mídia, em alguns portais, de que o Bolsonaro está irritado porque ele quer que o legado dele seja defendido. O que o Bolsonaro quer saber é de tentar se reeleger. Tá nem aí pro Tarcísio. Então... já começaram a surgir rumores de que o Bolsonaro pode rifar o Tarcísio. Se ele vê que o Tarcísio não está agregando votos novos para ele, e pior, está deixando falar mal dele nos seus eventos de campanha, isso vai se intensificar com o tempo. Lembre-se, a partir do dia 16 de agosto começa a campanha oficial. Aí vira uma loucura. E você sabe como é o Brasil em campanha presidencial para governador. É uma loucura, não é igual para prefeito que é menor. É uma loucura. O Bolsonaro vai começar a ser detonado, inclusive, em eventos do Tarcísio. O Bolsonaro não quer, porque ele não quer saber se o Tarcísio vai ser governador de São Paulo. Para ele o que importa é ele, Bolsonaro, ser reeleito presidente. Se ele precisar rifar o Tarcísio, ele rifa. Então isso já está sendo veiculado nos bastidores. Eu falo, se chega nos bastidores, até chegar à grande mídia, até chegar em mim, agora você, é porque o Bolsonaro está mandando avisos pro Tarcísio, olha, eu vou te rifar, ou você começa a me defender, não interessa se isso vai lhe custar votos,
ou eu não preciso mais de você, eu coloco outra pessoa. Até 16 de agosto o Bolsonaro pode mudar quem é o candidato dele. Eu coloco outra pessoa, não quero nem saber. Alguém que vá lá e que vá me defender e defender o meu legado. Então tá ruim aí a coisa pro Bolsonaro, a coisa pro Tarcísio, e o Bolsonaro tem uma maneira de rifar o Tarcísio sem ele precisar falar, ó, eu mudei o candidato. Não. Tem lá a Justiça Eleitoral que já está na garganta do Tarcísio. Aliás, a Justiça Eleitoral também está na garganta do Eduardo Cunha, que é outro carioca que mudou para São Paulo porque ele sabe que no Rio ele não vai se eleger, e da Conja, do Sérgio Moro, da esposa dele, que também é outra que é paranaense. No caso dela, é o mesmo caso do Sérgio Moro, é uma fraude, assim, facílima de provar. Eu vou mostrar aqui o nosso carro de som na Praça da Árvore, em São Paulo. Olha só. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Se você também é contra Bolsonaro e esse desgoverno, se inscreva agora no canal Plantão Brasil no YouTube. Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço. A fome tá de volta, o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora. Tá aqui um trecho, ó, quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, e no primeiro comentário, eu deixo o Pix, o PicPay, também deixo as minhas outras redes sociais, siga-me nas outras redes, falou!